Olá pessoal, aqui é Daniel Moira e hoje nós vamos fazer essa vinheta que praticamente é um mockup para DVDs. Só que isso pode ser aplicado também para fazer, por exemplo, um livro, ou uma caixa de remédio ou qualquer outro produto que tenha um formato retangular. A gente pode criar essa apresentação. Agora, o interessante dessa técnica é que você editando, por exemplo, a capa original, por exemplo, aqui a gente tem uma composição da capa e eu trocar o interior dela, por exemplo, colocar essa foto aqui do alienígena, pelo fato de a gente mudar dentro dessa composição, quando a gente voltar para a composição principal, ele troca e mantém toda a animação. Então vamos começar o projeto. Então, a princípio, o que a gente tem aqui é uma arte aqui desse alienígena, uma arte aqui dessa rocha, o logotipo do Dolby Surround e o logotipo do DVD Vídeo. Então a gente vai começar criando primeiro a capa do DVD. Então eu vou criar aqui uma nova composição, só que aqui já é bom a gente saber as medidas, pelo menos proporcionais da capa do DVD, que aí as artes já se encaixam melhor. Então eu vou chamar isso aqui de capa original. Até a gente já pode colocar um aviso aqui, altere aqui ou mude aqui. E agora, para a gente saber as medidas aqui em pixel, eu achei essa foto aqui, que tem algumas medidas de capa de DVD. Então a altura a gente pode ver que é 190 milímetros. Só que como a gente trabalha em pixels, a gente pode usar aqui algum número proporcional. Então eu vou colocar 190 e de profundidade que a gente teria 135 milímetros. Então é 190 por 135. Só que como esses são números pequenos, agora eu vou ligar esse botão para manter a proporção e posso colocar mais um zero aqui depois do 190 para virar 1900. Aí a gente tem um tamanho um pouco maior, mas a gente mantém a proporção. A gente vai usar o formato Square Pixel, duração de 5 segundos. Agora essa composição eu já vou deixar na pasta de composições. E aqui dentro eu posso colocar minha capa. Vou pegar a foto aqui da rocha, aumentar um pouco o tamanho, posicionar ela. Agora eu vou pegar uma ferramenta de texto, dar um clique, escrever A, dar um Enter, rocha. Agora eu posso aumentar um pouco o tamanho, posicionar ela daqui. Para ter mais contraste de cor eu vou pintar ela de branco. Ou melhor, a gente pode pegar o conta-gotas e pegar uma cor bem próxima aqui de branco, para combinar com o cenário. E o R e o A para saltarem um pouco mais aqui nesse fundo claro, a gente pode pegar uma cor mais escura aqui da própria foto. E faz de conta que é a nossa capa do DVD. A gente também pode colocar alguns logotipos aqui dentro só para enfeitar. Chegar um pouco mais próximo, para melhorar aqui o tamanho, a relação de um para outro. Então a gente vai chamar isso aqui de capa e agora eu vou fazer a parte lateral do DVD. Vamos fazer uma nova composição, tá? Lateral original e um mude aqui, para saber que é aqui que tem que alterar depois. Agora eu vou tirar a proporção e agora a altura é 190, então aqui já tem um número, só que aqui é 14 milímetros, então a gente pode voltar a 140 aqui. Duração também de 5 segundos, se a gente der um OK, a gente vai ter essa parte lateral aqui do DVD. Vou também colocar ali na pasta de composição. E agora aqui dentro, eu vou pegar também a mesma foto, vou esticar ela aqui, colocar o logo do DVD também aqui, e vou copiar e colar um nome lá da minha outra composição. Então eu vou voltar aqui, seleciono o texto, copio, Ctrl C, e aqui dou um Ctrl V para colocar o texto. Vou diminuir um pouco o tamanho dele, quem sabe editar aqui para tirar aquele Enter que eu tinha colocado, chegar um pouco mais perto. Agora eu vou usar minha ferramenta de rotação, girar o texto. E agora a gente pode aumentar um pouco mais, colocar aqui no cantinho. Só para manter a mesma cor, eu vou usar o conta-gotas, pegar a cor aqui do DVD, fazer uma cor mais sólida. Interessante é que qualquer coisa que você alterar aqui já vai alterar daí nas próximas composições que a gente fizer. A próxima etapa é a gente criar as composições de reflexo. Então eu vou pegar agora a capa original e vou arrastar aqui nesse ícone para criar uma nova composição. Esse aqui eu vou renomear, então é só selecionar e dar um Enter. Eu vou chamar de capa reflexo. Dando 2 cliques para entrar nessa composição, o que eu quero agora é pegar toda essa capa e virar ela de ponta cabeça, né, para a gente fazer um reflexo. Então eu vou apertar Ctrl K e quero dobrar a altura dela. Então eu vou editar aqui, colocar um vezes 2, ele faz a conta para mim e agora a gente dobra o tamanho. Posso pegar essa capa e mover ela até aqui em cima. E se a gente duplicar, Ctrl D para duplicar, posso clicar com o botão direito e em Transform posso usar o Flip vertical para espelhar ela aqui para baixo.
Agora, para fazer ela ir perdendo intensidade, a gente pode primeiro baixar a transparência dela. Vou apertar T de transparência e baixar um pouco a opacidade, em torno de uns 50%. E quero cortar metade dela aqui, então eu vou usar um efeito de transição chamado Linear Wipe. Se a gente começar a aumentar a transição, ele já corta ali a nossa cena. Só vou achar o ângulo correto, vai ser 180 graus. E a gente pode aumentar o feather para ele ficar meio desfocado. Agora a gente cria um reflexo aqui da parte de baixo do filme, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa para a parte lateral. Vou voltar no projeto, vou pegar a parte lateral e arrasto aqui para criar uma nova composição. Essa eu vou chamar de reflexo. Dando 2 cliques eu entro nessa composição. E agora eu quero dobrar o tamanho, então Ctrl K. E aqui a gente coloca um vezes 2. Vou encostar aqui na parte de cima. Agora eu vou duplicar, então com o layer selecionado eu aperto Ctrl D. E agora eu vou apertar com o botão direito. Vou em Transform, Flip Vertical e posicionar ele aqui embaixo. Aqui eu vou voltar na capa do reflexo, só para copiar e colar aquele mesmo efeito do Linear Wipe. Ctrl C. E daí a gente pode baixar também a opacidade para 50%. Então seleciono aqui, dou um Ctrl V, aperto T de transparência, também baixo para 50%. Agora a gente também tem a lateral com reflexo. Agora a gente pode começar a construir nossa composição principal. Eu vou criar uma nova composição, que essa eu vou chamar de Underline Principal. E aqui a gente pode usar o preset HDTV 720, duração de 5 segundos. E ok. Vou colocar ele também na composição principal. Eu faço underline para forçar ele ficar aqui para cima. E agora a gente pode construir o nosso cenário e trazer aqui e montar com a capa e a lateral. Eu vou começar criando um sólido, que eu vou chamar ele de chão. Eu vou dar um tamanho considerável, uns 2500 pixels, e escolher uma cor aqui, de repente um cinza escuro. E como a gente vai trabalhar em 3D, eu vou trocar um modo aqui embaixo e ligar o cubo 3D, selecionar o layer e apertar R de rotação para girar a orientação aqui em X e ficar apontado para cima. Então eu vou colocar 270 graus, que daí ele vai ficar na mesma reta aqui da câmera. Agora eu posso pegar minha ferramenta de mover e descer aqui no eixo Z até tapar essa parte aqui de baixo. Agora eu posso pegar esse mesmo chão, duplicar, Ctrl D, e eu vou chamar isso aqui de parede. Agora a gente pode chamar a rotação novamente, zerar essa rotação, ele vai voltar a ficar em pé. E agora a gente pode começar a empurrar isso aqui para trás. Só que a gente não vai ver muita coisa aqui desse ângulo, porque a gente não tem nenhuma luz. Então eu vou mudar o tipo de câmera para left. Aí eu posso me afastar com a ferramenta de navegar ali com câmera. Pode usar essa ferramenta. E usar os 3 botões do mouse aqui. Então eu vou só me afastar. E agora com essa parede eu vou apertar V para pegar a ferramenta de seleção e mover aqui para trás e também para cima para fazer a parede aqui do fundo. Se a gente olhar isso, por exemplo, em Custom View agora, deixa eu me afastar aqui, a gente acaba criando um cenário aqui. Para enxergar ele um pouco melhor, a gente pode criar uma luz. Vem aqui em New Light. Eu vou criar uma Point Light, só colocar ela aqui, subir um pouco a altura dela. A gente tem um pouco mais de noção do cenário em si. Agora a gente pode trazer a capa e o lateral reflexo, selecionar os dois e trazer aqui para baixo. E também transformar eles em 3D para poder aparecer aqui. A gente já percebe que o tamanho da composição é muito grande. A gente pode, com os dois selecionados, apertar S de escala e diminuir um pouco aqui o tamanho, em torno de uns 30%. Agora o que eu quero fazer é alinhar o meio dele com o chão. Eu vou selecionar as duas composições. E eu acho que pela visão lateral, a gente pode descer até aqui a metade. Que quando a gente voltar no Custom View, a gente vai ter o reflexo na posição correta. Só que agora eu tenho que fazer a lateral aqui do DVD, então eu vou pegar a composição lateral, mover ela aqui um pouquinho para trás, quer dizer, para a esquerda, né? E eu quero girar ela naquele eixo, então eu vou pegar minha ferramenta de mover Anchor Point, vou começar a mover e seguro o Ctrl, ele gruda naquele eixo. E agora é um pouco mais fácil para a gente pegar a rotação e girar ela para inclinar isso aqui para trás. Vou colocar um ângulo de 90 graus, a gente vai ver que já rotaciona certinho.
aumentar a resolução aqui um pouco. Agora eu só preciso empurrar um pouco mais para dentro. Isso talvez seja mais fácil olhar pela visão do topo. Chegar bem próximo. Agora sim, um pouco mais fácil a gente enxergar aonde que tem que mover isso daqui. Agora sim, a gente fez o L ali do DVD. Se a gente voltar ali para o Custom View, a gente montou a lateral aqui do DVD. Agora a gente pode criar uma câmera e animar ela, né, para ter um ponto de vista de onde renderizar. Então eu vou lá em Layer e criar uma nova câmera. Pode ser uma câmera de 2 nós, pegar um 28mm, ok? E agora a gente pode mudar aqui para câmera 1, ou Active Camera, e girar nossa câmera aqui para posicionar, achar um ângulo aqui, né? Eu vou girar em volta aqui, posicionar mais ou menos por aqui. Agora eu percebi que meu cenário está um pouco longe. A gente pode pegar a ferramenta de seleção, selecionar as duas partes e mover aqui só no eixo X. Eu tenho certeza que estou movendo só na lateral. Mas mesmo assim a gente vai precisar de mais profundidade nesses dois sólidos. Então eu posso selecionar ele e preencher toda a área aqui. Para deixar os dois um pouco equivalentes, vou vir aqui em Custom View, para não mexer na câmera, né? E agora tentar esticar esse aqui também. Eu percebi que ele precisa um pouco mais de teto, então já vou aproveitar e esticar aqui para cima também. Mover um pouco para cima, para deixar maior esse cenário. Agora eu posso voltar ali para Active Camera. A gente tem o cenário ali em profundidade. Agora, para a gente poder fazer aparecer o reflexo aqui embaixo, uma boa sacadinha é você criar um Adjustment Layer. Vou chamar ele só de divisor, para saber o que é. E se você colocar ele entre as capas e o chão, essa luz pode até estar aqui por cima, ele acaba quebrando o render do 3D, porque ele vai olhar aqui de cima para baixo, acaba renderizando 3D, acaba pulando o render 3D, então ele acaba mostrando toda a capa com o reflexo, e depois ele renderiza o 3D dos últimos dois layers. Você criando um Adjustment Layer sem nada, é interessante para você poder controlar esse tipo de render, né? Agora a gente pode criar uma animação com essa câmera. Então eu vou apertar aqui na câmera. O que a gente vai animar vai ser o ponto de interesse e a posição. Então esse é um bom ângulo para a posição final. Deixa eu só encaixar um pouco melhor aqui. Um pouco mais de baixo, quem sabe. Só que esses dois keyframes eu quero que seja mais no final da animação. Eu vou arrastar aqui em torno de 3 segundos e pouco. E agora aqui no frame 0 eu quero isso daqui mais longe, né? Quem sabe girado um pouco, girar de algum outro ângulo. Vou colocar um ângulo mais de cima, me afastar um pouco e ver como é que fica a animação. Agora só para suavizar a entrada, eu percebi que ele não fez nenhuma animação no ponto de interesse, então posso até tirar isso daqui, a gente não vai usar. Eu vou selecionar aqui o último keyframe, botão direito e colocar um Easy In. Assim, quando a gente der um play, ele vai suavizando a entrada até aquele keyframe. Mas se você quiser aumentar ainda essa suavização, você pode selecionar aqui a palavra, vir no gráfico e no modo de edição de velocidade, você pode diminuir isso daqui para ele criar uma suavização maior ainda. Só diminuir aqui o vídeo full, botar um third para ficar um pouco mais rápido, fazer só um previewzinho de animação. Aí tu vai notar que a câmera vai frear bem mais devagar. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é criar um nulo 3D para controlar uma rotação dessa caixinha. Então eu vou criar um nulo, colocar logo acima aqui das capas. Vou chamar de capa hot de rotação. Também vou transformar ele em 3D. Ele já sai praticamente no meio ali da capa, porque é a posição padrão de centro. Se a gente selecionar os dois elementos aqui em 3D e linkar ele com o Parent, aqui no capa hot, a gente pode selecionar a rotação aqui desse item e girar ele nesse eixo para criar uma animação de rotação aqui na capa, né? Então eu vou vir aqui no frame 0, vou girar a capa aqui um pouco para ver de repente a lateral.
criar um keyframe. E quando ele estiver aqui embaixo, a gente pode ainda manter ele girando aqui, para ver ele bem de frente. Ó. Colocar um Easy Out nesse primeiro keyframe. Aí a gente tem essa rotação aqui logo depois que a câmera termina de chegar ali. Uma coisa que eu percebi que vou ter que fazer depois um polígono ali para a parte de cima por causa do ângulo da câmera, ou eu posso ter que mudar, ou eu posso mudar essa câmera para não ter que fazer isso, né? Então vou até vir aqui no meu frame 0, deixa eu ligar de novo um keyframe na posição de interesse, que talvez eu tenha que mudar ele, e botar ele lá no final, com Easy In também. Só que eu vou só agora pegar minha ferramenta de câmera e descer um pouco, para a gente evitar ter que fazer aquela parte de cima do DVD. Ok. Agora a gente evitou então ter que fazer aquela parte de cima. A gente pode começar a trabalhar com essas luzes aqui para iluminar melhor o nosso cenário, que ainda está muito escuro. Vou começar selecionando essa primeira luz e eu vou chamar ela de Key Light. Eu vou vir aqui em Light Options, quem sabe aumentar um pouco a intensidade. Acho que uns 120. E vou vir aqui em posição, quem sabe mover ela um pouco mais para a esquerda ou para a direita. Para fazer uma luz indo mais de lado aqui. Um pouco mais de trás. Ok, aqui parece bom. Agora a gente pode fazer uma segunda luz, quem sabe aqui desse lado esquerdo, para a gente poder iluminar mais essa área. Então eu só vou vir aqui na visão top, para dar uma olhada na visão de cima, onde que foi parar a minha luz. Então aqui eu tenho uma, que está mais ou menos de frente para a luz. Eu vou duplicar essa luz com Ctrl D, e essa aqui eu vou chamar de Fill Light. E posicionar ela aqui do outro lado aqui da câmera. E agora olhando pelo ponto de vista da câmera, a gente vai ter iluminado aquele outro lado ali. Só que essa Fill Light eu quero deixar ela com menor intensidade, para ela ser bem mais sutil. Vou colocar em 50%. E a gente pode trabalhar um pouco as cores aqui também. Então na minha Key Light eu vou colocar uma coloração um pouco mais amarelada. E a Fill Light uma cor mais azulada. E agora, para ter um pouco mais de foco aqui no nosso DVD, eu vou criar uma outra luz. E essa vai ser uma Spotlight, que eu vou chamar isso aqui de lanterna. O que eu vou fazer vai ser mudar de novo para a visão top, para posicionar essa luz um pouco mais aqui para frente da câmera. Pela visão left, vou me afastar aqui também um pouco, para subir essa luz um pouco mais para cima, para ele ficar apontado para o topo do livro. E a gente olhando aqui num Custom View, a gente já percebe ali o foco de luz. Só que o foco está muito grande, a gente pode abrir as opções aqui da luz e diminuir esse Cone Angle. Aí sim ele diminui um pouco o tamanho do foco ali da luz. Para ela ficar girando, a gente pode colocar uma animação nesse ponto de interesse. Aí a luz vai ficar mexendo de um lado para o outro. Para mim não ter que animar aqui com keyframes, eu vou segurar o Alt e clicar aqui nesse botão aqui do reloginho e digitar uma expressão Wiggle 1,20. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que é pouco esse 20, vou experimentar então 200. Aí a luz vai se mover um pouco mais. Ok, deixa eu botar um outro número só para ver se eu mudo o padrão, porque eu vi que no final a luz acaba ficando apontada muito para cima. E também mudando a ordem do layer ele já altera o cálculo, talvez pegue algum outro padrão. Ok, se a gente olhar agora pela câmera, a gente vai ver que tem a luz animada em cima do DVD. Eu acho que a gente pode colocar essa câmera um pouquinho mais para o outro lado. A gente colocar um texto aqui. Vou só mover um pouco mais para a esquerda aqui. E agora aqui do lado esquerdo eu vou digitar o texto, que a gente pode copiar lá do mesmo lugar onde a gente fez a capa.
Ctrl C. Copiar os logotipos aqui também. Botar na principal e dar um Ctrl V para colar os layers aqui. Então esse arrocha eu vou pegar a cor aqui do próprio cenário. Diminuir um pouco o tamanho do texto. Vou dar 2 cliques, tirar aquele Enter ali. Quem sabe a gente pode deixar um pouco menor esse A e diminuir o espaçamento entre as linhas aqui. O texto ficar um pouco mais próximo. Só selecionando os textos e diminuindo o tamanho deles. Quem sabe aumentar um pouco a escala. E aqui embaixo colocar um tracinho. A gente pode ter ninguém selecionado. Pegar um Pen Tool e dar 2 cliques aqui. Um aqui e outro aqui. Para criar uma linhazinha. Aqui já tem um stroke de 2 pixels. Só a cor dele que eu quero pegar mesmo a cor do texto. Então vou clicar aqui na cor. Com conta-gotas. Clicar ali. Agora eu posso pegar esse texto e duplicar ele. Ctrl D. E botar um outro texto aqui, por exemplo, agora em DVD. E alinhar ele aqui embaixo. E logo embaixo aqui a gente pode colocar os logotipos também. Vamos selecionar esses 2 logos. Eles estão em algum outro lugar aqui. Só posicionar bem aqui embaixo. E para a gente colocar a mesma cor que está aqui, eu vou colocar um efeito de tint. Fica em Color Correction, Tint. E com o conta-gotas, clicar aqui nessa cor. A gente pega as mesmas cores daí. Só que agora, só para entrar o texto depois que o VD chega mais próximo da câmera, a gente pode fazer uma animação de transparência, por exemplo. Então eu vou selecionar a rocha, apertar T de transparência. E vou animar ela indo de 0 a 100%. Então esse primeiro frame está em 0%. E o último frame em 100%. Assim ele faz com que o texto surja, né? Para os outros acompanharem essa animação, eu vou selecionar todos eles, apertar T de transparência, segurar o Alt, segurar o Alt e dar um clique, e daí eu vou criar uma expressão aqui com opacidade. Aí o que eu quero fazer é selecionar essa opacidade aqui, em Edit, Copy Expression Only, e colar também nos logotipos e na linha. A gente apertar E 2 vezes, ele mostra que está com a mesma expressão para todo mundo. Assim, o que eu fizer de alteração nesse da arrocha, se eu quiser aumentar ou diminuir, colocar um Easy In, por exemplo, nesse último keyframe, ele já altera a animação para todo mundo, porque está todo mundo vinculado nele. Agora a gente está com o vídeo mais do que encaminhado, falta só fazer uns ajustes finais, para ficar um pouco mais interessante. Eu vou parar aqui num frame e fazer um novo layer. Esse é um layer de ajuste, eu chamo de CC. Colocar umas correções de cor. Uma das coisas que eu já sinto falta é colocar um grão. Então eu posso colocar aqui em Noise Grain, colocar um Noise. Colocar em torno de uns 10% de Noise. Foi demais, colocar um 7%. Depois do Noise a gente pode colocar um pouco de Glow para brilhar um pouco os textos. Então vou lá em Effect, Stylize Glow. Começa a brilhar um pouco, só vou aumentar um pouco do Radius, para ele chegar um pouco mais longe. E vou diminuir um pouco a intensidade. O meu Glow está sendo um pouco mais fácil de regular, porque eu estou fazendo meu projeto em 16 bits por canal. Isso faz com que o Glow se comporte um pouco melhor. É só clicar aqui e mudar. Vai ver que muitas coisas ficam melhores nesse modo. Porque ainda estou achando muito intenso esse Glow. Vou diminuir mais um pouco. Com 0,2. Depois do Glow eu vou adicionar um Sharpen. Vou lá, Style Sharpen. Em torno de uns 10%. E por último um Curves para a gente trabalhar um pouco as cores. Um Color Correction, Curves. Então aqui no canal RGB, eu vou baixar um pouco aqui para ficar um pouco mais escuro, mais contrastado. Aqui aumentar um pouquinho mais para ficar mais claro. Então a gente acaba deixando a parte escura mais escura e o claro um pouco mais claro. Nos canais de cor, eu vou vir aqui em vermelho. Eu quero deixar um tom mais azulado, então eu vou começar tirando o vermelho e o verde. Logo vai sobrar um pouco mais de azul. Nas sombras eu também quero um pouco mais de azul, então eu vou vir no canal azul e subir um pouco do canal azul aqui
na parte de baixo, mas vou criar um ponto no meio para ele não subir não subir tanto azul nas médias, na parte mais alta aqui. Acaba mudando um pouco o tom do filme. Agora a gente tem a animação final. Se a gente der um play. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Alguns detalhes foram acrescentados depois, como o desfoque de câmera e tal, mas você pode dar uma olhada ali no projeto original, que é um detalhezinho ou outro que a gente acaba colocando ainda quando tem mais tempo, né? Para não delongar muito mais o tutorial. Por aqui tá beleza. Valeu e até a próxima.